Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado da Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal que é a base da nossa fé cristã. É a base do Evangelho e é o pilar que sustenta as nossas vidas. Hoje vamos conversar sobre a missão de Cristo. Mas antes, vamos começar? A nossa leitura bíblica vai se passar no livro de João, capítulo 3, e a gente vai começar com o versículo 16, que com certeza é o versículo mais conhecido da Bíblia, é o versículo que alguns de nós já sabem de cabeça, mas nós vamos retornar hoje aos princípios elementares da nossa fé cristã, e a gente vai começar depois do versículo 16 também, vamos ler alguns outros versículos, e vamos ver qual é a missão de Cristo, para que Cristo veio aqui para essa terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, nessa primeira parte que a gente leu, nós percebemos aqui logo no começo, para que Cristo veio? Qual o objetivo de Deus enviar o seu Filho ao mundo? A resposta é ser entregue. Cristo veio com o objetivo de ser entregue para nos salvar. Então ele foi o Cordeiro de Deus que foi sacrificado. Cristo foi entregue para a nossa redenção e para a remissão dos nossos pecados. Ele foi o Cordeiro de Deus que nós vemos lá no Antigo Testamento que o Cordeiro tinha que ser imolado. Ele foi imolado, obedecendo todas as prescrições do Antigo Testamento, todas as profecias, tudo aquilo que estava falando sobre a vinda do Messias, Cristo veio e cumpriu. Então nós percebemos essa questão do ser entregue. Cristo ele foi entregue por amor a nós. Então nós percebemos esse amor de Deus, nós percebemos como que Deus nos ama ao ponto de enviar o seu Filho. Jesus veio à Terra já com o propósito de ser entregue. Não foi uma surpresa, não foi algo que os romanos fizeram ali e não estava planejado. Não, ele veio com esse propósito de ser entregue para a nossa redenção. Então nós podemos perceber que a nossa salvação, que é esse segundo ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, né? A salvação, esse salvar, essa foi a missão de Cristo. Essa salvação só foi possível por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Porque Ele deu sua vida por nós, é que hoje nós podemos ter esperança, nós podemos pensar no céu, porque nós podemos ter livre acesso ao Pai. Nós temos a salvação por mérito de Cristo, pela graça de Deus. O propósito de Deus em enviar o seu Filho unigênito foi de salvar toda uma humanidade, foi de salvar todas as pessoas aqui que estavam precisando, estavam destituídas de um relacionamento com Ele, e Ele foi entregue, Ele foi a salvação, Ele é a nossa salvação. Então, quando nós falamos de Cristo, nós falamos de... Até agora falamos sobre entregar, né? Sobre ser entregue, falamos sobre a salvação e agora nós vamos falar sobre garantir a vida eterna. Ele é a nossa garantia da vida eterna. A vida eterna tem seus inúmeros benefícios e deleites espirituais, mas só foi possível graças a Cristo, graças ao seu sacrifício, graças àquilo que ele fez por nós. E nós vamos ver isso mais especificamente no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos que o propósito de Deus é a nossa salvação. Então nós percebemos que Ele não queria que nós perecêssemos longe dele. Ele não queria que nós ficássemos destituídos de um relacionamento com Ele. E Ele enviou o seu Filho para isso, para fazer essa ponte, essa ligação para um acesso a Ele. Então nós podemos perceber tamanha graça, tamanho amor, tamanho favor de Deus sobre a nossa vida. Que Ele deu aquilo que era o mais precioso para Ele, o próprio Filho. Aquilo que era a riqueza, que é a riqueza do céu. Não é as ruas de ouro, não é toda aquela exuberância de beleza no céu, mas sim Cristo.
porque tudo isso só seria possível graças a Deus. Porque Deus podia criar um céu inteiro de novo, se não tivesse toda aquela beleza. Mas a preciosidade, o tesouro do céu é Cristo. E vamos ver mais algumas características da missão de Cristo nos próximos versículos. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, nós percebemos esse ponto da testificação. Quem vem das alturas, como nós vemos aqui esse texto dizendo, quem vem das alturas fala o que é das alturas, ou seja, Cristo veio do céu, então ele veio falar as coisas do Pai, as coisas do céu, as coisas do reino celestial. Então nós podemos perceber que nós devemos ter uma vida de cada vez mais intimidade e proximidade com Cristo, até o ponto de nós falarmos das coisas do céu, sermos mais parecidos com Ele, porque Ele fala das coisas do céu. Então Jesus também foi enviado ao mundo para testificar, para falar as palavras de Deus à humanidade, para testificar os mistérios, os deleites espirituais, as coisas do céu. Além de também dar o exemplo, como nosso irmão mais velho, como nós precisamos viver a nossa vida aqui na Terra. Uma vida de santidade, uma vida de constância, uma vida de temor e amor ao Senhor. Então nós precisamos seguir o exemplo do nosso Mestre, seguir o exemplo de Cristo e sermos cheios do Espírito dele para nós conseguirmos viver essa vida. E que a graça de Deus venha estar sobre nós, porque foi essa graça que ele derramou sobre as nossas vidas. Então nós vemos até agora essas missões, né, de Cristo, para a vinda de Cristo, em ser entregue, na salvação, né, em salvar, em garantir a vida eterna e em testificar. Todas elas manifestam o propósito, o objetivo do que Deus veio fazer aqui, né, do que o próprio Jesus veio fazer aqui na Terra. Então que nós venhamos todos os dias nos lembrar também essa graça e esse amor que Deus derramou nas nossas vidas e sermos fiéis a Ele. Essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje. Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!